Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os nossos corações. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao propósito anual de leitura da Bíblia Sagrada. Eu, pastor José Luiz, pastor presidente do Ministério Batista El Shaddai, juntamente com a igreja, estamos neste ano 2026 com este propósito de diariamente estarmos lendo a palavra de Deus e os pastores e diáconos, diaconisas, trazerem uma reflexão gravada em vídeo, onde outras pessoas também poderão estar assistindo, ouvindo e sendo edificadas por intermédio da palavra de Deus. Hoje, o salmo qual estaremos lendo é o salmo de número 10. E nesse momento eu lhe convido a atentamente ouvir esta palavra de Deus para os nossos corações. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus. Em nenhum dos seus planos, os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanham o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me impedirás conta. Mas tu enxerga o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este salmo, ele retrata um dilema
que tem se perpetuado na humanidade. Por que o justo sofre? Por que tanto sofrimento? Por que aqueles que parecem bons sofrem mais do que aqueles que de fato são maus? E esse questionamento ele também se encontra na Bíblia. Vários cristãos, vários homens e mulheres que serviram a Deus. Temos a exemplo o Asaf, que era um dos levitas que cantavam no Salmo 73, ele se depara com esses questionamentos também, com essas interrogações, mas ele recebeu de Deus a resposta, ele recebeu de Deus o conforto para a sua vida e ele não perdeu a sua fé. De maneira que o Salmo 10, ele começa com um questionamento. O salmista começa indagando. Por que Deus está longe? Por que Deus se esconde em tempos de angústia? Porque em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus não se apresenta, Deus não se manifesta. Na Bíblia nós temos um livro, o livro de Jó. Um dos livros também poético, a exemplo de Salmo. Jó, a sua vida retrata esse dilema também. Um homem bom, um homem justo, um homem reto. Mas que de repente foi acometido por tantas catástrofes, tantas situações que lhe trouxeram sofrimento para ele, a sua família e para toda a sua história. Então, por que o justo sofre? Há um livro intitulado, Se existe Deus, porque há a pobreza. Um outro autor escreveu: por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? Talvez você já se fez essa pergunta também. Talvez você já se deparou também com esses questionamentos. E a palavra de Deus. Eu quero inicialmente aqui falar sobre essas duas classes de pessoas, o ímpio e o justo. Aquele que despreza Deus e aquele que mesmo nas suas lutas, nas suas dificuldades, eles continuam crendo, continuam esperando, continuam clamando a Deus, continuam dependendo da misericórdia de Deus. Eu não sei em qual dessas duas categorias você se encontra. Se as suas atitudes lhe caracterizam como um ímpio ou como alguém que teme a Deus, como alguém que está dependendo do socorro de Deus. Então, como já fiz menção, o versículo 1 ele é um questionamento. O salmista questiona a Deus. Por que do sofrimento, por que da angústia, por que Deus estaria longe nestes momentos? Do versículo 2 ao versículo 13, nós vemos a atitude do ímpio rejeitando a Deus. No versículo 2 ele diz: em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas pobrezas, em suas tramas. No versículo 4, o salmista olha para o ímpio e diz: o ímpio não busca Deus. Na vida dele não há lugar para Deus, em nenhum dos seus planos. Isso nos mostra o seguinte: que sempre que deixamos Deus de fora da nossa vida, de fora dos nossos planos e projetos, nós estamos agindo como um ímpio. Nós estamos agindo como alguém cuja vontade de Deus não interessa para nós.
Mas eu quero que nesta manhã, neste dia, você possa se voltar para Deus, você possa refletir, você possa pensar, você possa meditar neste propósito do qual Deus tem para a sua vida. Não seja um ímpio. Busque a Deus. Busque a Deus. E não apenas em tempos de angústia, e não apenas em meio à dor, em meio ao sofrimento, ao desespero. Busque a Deus em todos os momentos. Porque Deus, ele é mais do que um supridor das nossas necessidades materiais, físicas e emocionais. Deus é Senhor. Deus é o grande eu sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus é digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a exaltação. O ímpio, na sua atitude, ele diz, jamais seria abalado. Quando as pessoas olham para as suas riquezas, olham para os seus bens materiais e se ensoberbecem e se vangloriam e desprezam a Deus e acham que jamais serão abalados. Ele olha para a sua prosperidade e ele bate no peito. Eu consegui isso, o meu trabalho. Algumas pessoas ainda dizem, não, Deus não tem nada a ver com isso não. Isso aqui eu ganhei porque eu trabalhei. Eu ganhei porque eu prosperei, eu vendi, eu comprei, eu negociei. E as pessoas que agem assim, elas desprezam Deus. E elas deixam de reconhecer que a vida delas é um dom de Deus. E é como a palavra de Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é importante, a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então não deixe que a sua prosperidade, os seus bens lhe afaste de Deus. Mas que ao ser uma pessoa abençoada, você reconheça Deus em todas as tuas conquistas, em tudo aquilo que você tem, e agradeçam a Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de dizimar, de ofertar, e isso manifesta uma soberba. Alguém que não reconhece a Deus e que diz, não, isso aqui Deus não tem nada a ver, é por isso que eu não devolvo para ele, porque isso aqui eu consegui foi com o meu suor, eu consegui foi com o meu trabalho, e Deus não tem nada a ver com isso. Eu não sei se essa tem sido a sua realidade, mas nesse dia eu te trago a palavra de Deus para que você volte para o caminho, volte para o propósito de Deus, volte a fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Não seja um ímpio, não haja como um ímpio. Seja alguém que agrada a Deus, alguém que busca a Deus. Não se deixe levar por uma paz falsa, por um espírito de engano. Porque é como aquele texto, aquele homem que construía celeiros e tantas coisas e não queria saber de Deus. Mas aí a palavra de Deus, Jesus fala sobre isso, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será? Nós vivemos em um país onde diariamente nós temos contemplado a atitude de tantas pessoas ímpias, que tem se apropriado, que tem agido de forma ímpia, desprezando a Deus e se apropriando de tudo aquilo que poderia ser disponibilizado para a sociedade, para pessoas
necessitadas. E aqueles que agem assim não agem por necessidade. Eles agem por ganância. Agem apenas pelo prazer de ter mais. Mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o reino de Deus. A palavra de Deus diz que a verdadeira segurança está reservada para o justo. O ímpio. Como é a sua vida no momento, os pensamentos no momento da morte? A Bíblia diz que o justo, até morrendo, ele tem esperança. Até na hora da morte, a palavra de Deus diz que Deus afofa ou conforta a vida do justo. Deus cuida de nós. Apesar da sua aparente demora, apesar do seu aparente distanciamento, Deus é um Deus presente. Deus é um Deus presente. Então eu deixo esta reflexão. Se você é ímpio, saiba que um dia a conta vai chegar. Se você é ímpio, saiba que a sua impiedade, a sua riqueza, seus bens materiais, de nada valerão na hora da morte, no juízo final. Se você é justo, saiba que apesar das suas lutas, das suas necessidades, ou mesmo você sendo justo, você é uma pessoa próspera. Mas não confie na sua prosperidade, nas riquezas, nos bens materiais. Confie no Senhor. Deposita a tua confiança no Senhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas que você deseja abençoar. E com certeza o Senhor trará para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, bênçãos, não apenas neste mundo, mas bênção na eternidade. Ministério Batista El Shaddai, uma agência do céu ao seu dispor. Durante todo este ano, estamos com este propósito de leitura da palavra de Deus. E diariamente, nós estaremos postando um vídeo gravado, trazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus, para que assim você também possa ser abençoado, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, em nome de Jesus.